Olá, muito bem-vindo ao canal. Apometria, um assunto complexo e polêmico. É o que nós vamos tratar hoje, direto do estúdio jornalista Mauro Nóbrega, com o professor de História Rafael Kersh. Nós voltamos depois da abertura. Rafael, muito obrigado por você aceitar o nosso convite e vir aqui para falar desse assunto que eu estou procurando alguém que entendesse fazia tempo. Sim. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, né? Uma possibilidade da gente divulgar, não só divulgar a técnica apométrica em si, né? Mas é uma forma de proporcionar às pessoas que mostrar que a apometria é uma ferramenta de exercício de autoconhecimento. Entendi. Né? Vamos começar. Aí tá bom. Vamos começar perguntando o que é apometria. Então, de forma bem simples, a apometria ela é uma técnica de investigação da alma humana que permite, né, através do terapeuta, o trabalhador, né, dos atendentes, o nome que a gente queira dar, que a pessoa atendida ela possa se autoconhecer, né? E nesse sentido é sempre importante que a pessoa esteja presente, sabe? E, né, também que os trabalhadores eles tenham um gabarito ético robusto, não só dentro ali do atendimento, do contexto do atendimento, ou seja, não é só na fala, né, mas é muito na prática também. Então, não basta só conhecer as manobras terapêuticas da apometria, mas é importante conhecer... É importante conhecer também, né, os mecanismos da alma humana, as emoções, né, as questões dos comportamentos humanos, vamos lá, vamos colocar assim, os condicionamentos, né, os bloqueios, sabe? Então, é sempre importante que o terapeuta apométrico, que o trabalhador, ele sempre esteja em constante estudo, né? E também, além do estudo, é importante que esse trabalhador esteja, repito eu, sempre se melhorando eticamente. É a base, né? O estudo e a conduta, né? Essa é a base da apometria. Como é que chegou no Brasil a apometria? A apometria ela chega por Luiz Rodrigues, um médico porto-riquenho, né? Ele foi fazer Você foi em 1950. Um pouquinho depois, por aí. Ele estava num congresso, se eu não me engano, na Argentina, e aí um médico gaúcho, doutor José Lacerda de Azevedo, em 1965, ele traz a apometria para o Brasil. Me lembrei da data, né? Ele traz a técnica em si para o Brasil, mas ela não se chamava apometria, né? Ele traz para o Hospital Espírita de Porto Alegre. Por quê? Porque ele percebeu que na técnica apométrica, né, na técnica hipnométrica, né, dada pelo Dr. Luiz Rodrigues, havia uma intervenção positiva no corpo perispiritual, no corpo energético, que na Bíblia, né, ali está escrito, né, Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, ele dizia isso, né, já está escrito ali no Ato dos Apóstolos, né, que existe o corpo espiritual, existe o corpo material e existe o corpo espiritual. A centelha, que é o espírito, o corpo e o perispírito, que seria uma silhueta do corpo humano. Isso. O perispírito, ele é intermediário, né? Então tem essa centelha, a individualidade, né? Que não tem forma, né? O perispírito, ele vai fazer esse papel, né, de mediação, né? E corpo físico, né? Mediação vibratória, né? Até chegar ao corpo físico, certo? Então, daí ele chegou e mostrou essa técnica. Ele mostra a técnica de Luiz Rodrigues, né? Ele começa a estudar com a esposa dele, né? Dona Yolanda, né?
E para alguns médiuns e outros trabalhadores ali do Hospital Espírita, algumas pessoas se interessam, outras não, né? Todos espíritas, e ele forma um grupo, né, de pesquisa e atendimento, né? Naturalmente que os atendimentos viriam depois, ele era muito criterioso, né? E com o tempo ele foi formando a técnica apométrica, né? Porque não é algo simples assim, né? Começa do nada, já começa a atender, já começa a estudar e atender. Vai um tempo até formar a técnica em si, né? E o primeiro livro que ele escreveu, né? Demorou bastante tempo também. Então, o Dr. José Lacerda, ele era um estudioso, né? Mas muito criterioso, muito criterioso. Agora, né? a apometria não tem nada a ver com o espiritismo. Então, a apometria tem a ver sim com o espiritismo, né? Falando um pouquinho do nosso grupo de apometria aqui de Porto Feliz, né, dos nossos estudos, nós utilizamos a ciência espírita para nos fundamentar, para a gente construir, reconstruir e reciclar a nossa técnica, né, a nossa metodologia terapêutica, que tem tudo a ver, é a apometria, tá? Nós temos, por exemplo, as obras básicas, né? Quando a gente fala, por exemplo, da intervenção do perispírito, sabe? Acho que é no livro dos médiuns, né? Há um questionamento de Kardec. Kardec questionava o espírito verdade, né? E ele fez um questionamento, né? Sobre o perispírito, né? O que tinha naquele órgão, naquele invólucro, né? Semimaterial. O espírito verdade, né, era um conjunto de personalidades desencarnadas. O que ele disse naquele momento? É no perispírito que vocês vão achar a solução de inumeráveis problemas humanos, aflições humanas, né? A apometria, ela proporciona isso, né, que os médiums, os trabalhadores, né, os dialogadores, os operadores, junto com os médiums, possam fazer o acesso, né, e a terapia, né, desse perispírito, né? O que tem nesse perispírito, né? Substratos emocionais desta vida, substratos comportamentais desta vida, de sentimento, né? Que podem e devem ser tratados e que o atendido precisa ver também para não alimentar o processo, né? Porque o que a gente faz em relação a nós mesmos, de raiva, de rancor, de ódio e tudo mais, vai para o perispírito. Sentimentos e emoções. Sim, sim. A conduta, as emoções, os sentimentos definem a criatura. Daí vocês passam a tratar aquela pessoa. Por exemplo, Exemplo prático. Vamos lá. A pessoa está com um problema de saúde. Ela se candidata a passar por um tratamento a passar por um tratamento de apometria. E como é que vocês determinam se aquilo é realmente do físico ou é alguma coisa espiritual? Então, antes de tudo, antes de mais nada, né, é importante a gente definir a nossa casa, né, o nosso grupo de apometria Fraternidade Cristã. É uma casa de estudos, de reflexões, né, sem dogmas, né, mas tem uma fundamentação ética ligada ao evangelho, aquele evangelho mais genuíno, né, do cristianismo dos primeiros tempos, né. Aí nesse sentido, Jesus, ele está escrito, né, Jesus nunca escreveu nada, né, mas ele praticava e os apóstolos escreviam. Jesus, está escrito que Jesus ensinava e curava. Nós não nos atrevemos a dizer de ensinar, mas a gente, né, tem procurado estimular as pessoas a refletirem. Então a gente, no primeiro momento, a gente tem a preleção, a palestra, né, de forma que as pessoas reflitam a respeito dos seus comportamentos, condutas, antes do tratamento apométrico, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é um momento de reflexão, né, a respeito de nós mesmos, né? Eu estou falando aqui com você, eu estou pensando a respeito das minhas raivas, das minhas insatisfações, né? E na preleção a gente faz esse trabalho, né? Então o perispírito ele já começa a ser tratado ali,
né? Já começa a haver ali um tratamento, né? Porque quando a pessoa ela para, ela reflete, ela está fazendo um exercício de autoconhecimento, ela está se tornando médica de si mesma, né? E aí quando a gente vai para a fase do tratamento personalizado, individualizado, que lá é individualizado e presencial, aí a gente pergunta para a pessoa, né? O que te aflige? A gente quer saber o histórico da pessoa, né? É impossível, né? Um trabalhador, no meu entendimento, enquanto médium, né? A gente chegar lá, fechar os olhos, eu acho que não seria nem ético, penso eu que nem seria ético, eu fechar os olhos e querer adivinhar o que a pessoa tem ou deixa de ter. Então a pergunta é, o que te aflige, né? Você tem algum problema de saúde? Você passou por médicos, etc., né? E a partir daí a gente vai acessando a causa vibratória do que ela nos narrou. Né? Entendi. Agora, Rafael, uma vez que o médium está incorporado, ele não deveria saber o que a pessoa tem? Então, a partir das perguntas, né, a gente já vai ter alguma base, né? Vou dar um exemplo para você. Exemplo da minha pessoa, né? Então, eu tive um histórico de epilepsia dos 13 aos 19 anos. O centro me ajudou muito e foi mais ou menos assim, né? Na época, eu expliquei a problemática e os médiuns, os trabalhadores foram pesquisar as causas vibratórias, né? E nesse sentido, nós temos a mediunidade consciente. O grande lance da apometria é essa, né? Aí o operador ao meu lado, né? Com uma outra pessoa, né? Passando o exemplo para outra pessoa, né? Fala assim para mim, Rafael, vai buscar a causa vibratória, o porquê que essa pessoa manifesta esse estado enfermiço, né? Por que ela tem convulsões, né? Qual é o descompasso emocional, vibratório que tem produzido isso? Aí nós geralmente vamos acessar emoções desta vida que se ligam a questões de vidas passadas, né? Porque uma das nossas bases ali no nosso atendimento, no nosso centro e da apometria é a tese da teoria das vidas sucessivas, né? Para nós é a convicção das vidas sucessivas, né? Então, a partir dessa pesquisa, nós vamos acessar registros de memória de vidas anteriores, né? Só que lembrando o seguinte, né? Não é o passado que faz mal à criatura humana, é a continuidade, como a pessoa ela se porta agora, e ela é uma simples continuidade, ou seja, né? Em vida anterior, o meu espírito exerceu uma experiência de tirania, né? Se eu continuo sendo tirânico mesmo no meu lar, eu vou despertar situações de vidas anteriores. Tranquilo, né? Situações enfermiças, inimizades. E o problema é que muitas vezes essas pessoas já estão, né, reencarnadas, né? Muitas vezes essas pessoas são nossos familiares. Tem uma fala de Jesus no Evangelho, né? Ele diz assim, os inimigos do homem serão seus familiares, sabe? E aí a gente vai na psicografia do querido Chico Xavier, né? Para mim, um médium extraordinário, no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Sobre a tese da personalidade congênita, que é muito interessante, que é sobre a psiquiatria ligada ao reencarnacionismo, né? E ele pontua isso, né? Não o Chico, né? Mas a personalidade desencarnada de André Luiz, né? Que é o pseudônimo de um médico encarnado no Brasil. Que no caso presente, muitos problemas que são considerados, né? Que seriam considerados de obsessão, são choques de passado, mais ligadas às pessoas que já estão reencarnadas no seio familiar. Antagonismos entre pais e mães, irmãos e irmãs, cônjuges, né?
é esse passado conflituoso se reencontrando, e porque as pessoas não mudaram a conduta, isso continua se alimentando. Nós alimentamos o nosso próprio passado. Né? Entendi. Mas aí o que eu quero... Não, o que eu gostaria de saber, nós sabemos que reencarnamos com dívidas. Sim, na maioria das vezes. Sim. Ninguém está aqui simplesmente gratuitamente. Não existe isso. Se eu estou na Terra reencarnado para pagar alguma coisa, como é que a apometria vai apagar esse... A apometria não apaga nada. Ela não vai apagar absolutamente nada. Ou arrumar a situação. Ela não vai apagar. Conforme eu disse no início, a apometria ela vai possibilitar que a pessoa exercite o autoconhecimento. Então você quer dizer que a pessoa vai reconhecer o que fez então, e arrumar. Veja só. Então, a apometria ela vai possibilitar num atendimento, né, que tudo começa nela e termina nela, como espírito. Porque nós somos espíritos aqui, né? Encarnados, mas somos espíritos. Então, se eu tenho um problema com a minha filha, sabe? Eu tenho que pesquisar nessa vida mesmo qual é a minha cota de responsabilidade e qual a minha interpretação de raiva, de preconceitos, de incompreensão que eu tenho em relação a essa pessoa que é minha filha hoje, né? E a partir daí, o que eu desperto da minha interioridade e da interioridade da minha filha, sabe? De vida anterior. Porque está escrito no Evangelho também. Observe que eu cito muito o Evangelho, porque a apometria da forma que a gente concebe aqui, ela é jungida ao Evangelho, né? Não é o exterior, não é o espírito obsessor que faz mal ao homem. Na verdade, o que faz mal à criatura humana, Jesus disse, né? São as más inclinações, as más condutas. Isso está no Evangelho, né? E se a gente traz isto, né, para as questões ligadas à reencarnação, que eu estou conversando aqui com você, sabe? Se a gente traz uma possibilidade terapêutica, como a apometria, existem outras, né? Mas como a apometria, que possibilita que a pessoa se autoconheça, reconheça a sua parte, saia do nível de culpabilização, já é um grande ganho, né? Porque não se apaga nada, né? A pessoa vai sentir um alívio vibratório, né? O tratamento em si, né? É muito bom, é muito efetivo, eu sou um testemunho vivo disto. E além disso, ela vai ter um repertório ético, uma possibilidade de desenvolver um repertório ético, sabe? E especialmente mais amoroso, mais compreensivo, né? Essa ética mais amorosa, mais compreensiva, mais solidária em relação ao próximo, que essa é a grande cura, né? Quando o apóstolo Pedro dizia que o amor, e só o amor, não é a apometria não, mas é o amor sentido e vivido que apaga, abraça a imensidão dos pecados, sabe? É isso. Agora a apometria é a técnica que possibilita que a pessoa se conheça e se reforme. E quando é que a pessoa está doente por culpa de um obsessor? Então, veja só. Uma vez, uma personalidade desencarnada, na figura de um preto velho, ele disse assim para mim: filho, ninguém sofre porque é bonzinho, né? Nós temos o problema da culpa, né? Por que aquele espírito obsessor, aquela personalidade desencarnada obsessora, por que ela está te prejudicando? Né? A mediunidade é uma lente, é um instrumento de pesquisa, né? Por que não utilizar, e a apometria possibilita isso, né? Por que não verificar o que o meu espírito fez para aquele espírito obsessor, né? Porque eu estou verificando, né, o efeito de uma causa, né? Eu estou sendo afligido, estou sendo violentado por uma personalidade X.
Mas o que que o meu espírito fez a ela? Né? Então, pelo menos entre nós, lá em Porto Feliz, né, foi a forma que a gente aprendeu, sempre buscar a responsabilidade em nós, sabe? Uma coisa assim, Badu, isso foi na minha vida, né, que depois eu fui sentindo, vivenciando, né, a gente entra em paz, né, porque daí a gente deixa de ter inimigos, né, porque a gente tem esse costume, né, a partir do momento que você vai culpabilizando, terceirizando situações, aí você não está em paz, você não está legal. Agora, quando você se coloca como um agente ativo, um professor de si mesmo, um médico de si mesmo, e alguém que tem possibilidade de mudar a sua história, né, aí fica mais fácil, né? Pelo menos para mim deu muito certo, né? E volto à carga, né? A apometria, ela possibilitou me mostrar o seguinte, que o problema da minha vida, se haviam problemas, situações, não eram necessariamente os outros. É a minha interpretação de mundo, né? Se era raivosa ou não. Se era de culpar os outros ou não. É isso aí. Mas não existe aquela encarnação que você vem para pagar as coisas. Muita gente não acredita na encarnação e respeitamos isso. Na reencarnação, você disse. Sim, respeitável. Na reencarnação. Respeitável. Agora, ela está passando determinadas situações, por culpa dela nós sabemos, mas ela está em pagamento. Quer dizer, se você tira essa possibilidade dela pagar, ela vai voltar várias vezes no mesmo lugar para continuar o pagamento. Depende. Vamos pensar um enfoque aqui. Vamos pensar na conscientização da criatura humana, né? Se a pessoa ela se conscientizou e não só se conscientizou, mas se ela se habituou e gostou, né, de praticar o bem, aquela expiação que iria fazer tão mal a ela, né, que ia percorrer grande parte da vida dela, seguindo aí o exemplo do apóstolo Pedro, eu me fundamento no evangelho, né, e por uma questão também científica de vibração, né, quando eu saio do nível da culpa, da vibração, da sintonia da culpa, quando eu estou fazendo o bem, por fazer o bem porque eu gosto, né, aquela expiação, ela perde o caráter educativo. Não tem mais razão de ser, né? Aí pode haver a possibilidade de haver uma minimização do sofrimento físico em si, né? Em alguns momentos, em outras situações, porque cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, né? Existem espíritos, né, que se habituaram a fazer o bem, estão se habituando a isso, estão fazendo, mas possuem problemas orgânicos, físicos, mas tocam a vida numa boa. Né? Que nem diz o meu amigo, né, o seu Carlos, né, o nosso coordenador lá do nosso grupo de apometria. Ele é um pai para mim. E ele brincava assim com a gente, falava, falar dos outros é um pouco de covardia. Eu tenho um estado, uma condição de saúde X específica, que preciso de medicação, até hoje, tá? Não significa que eu estou na apometria, atendendo e tudo mais, que eu vou deixar de tomar a medicação. Até porque a gente precisa exercitar o bom senso. A enfermidade, ela está somatizada no corpo físico, né? Mas assim, o que eu ia dizer é que essa expiação eu tenho certeza que ela vai até o final. E eu precisarei do auxílio da medicina. Eu tenho o auxílio da espiritualidade, procuro auxiliar na medida do possível, conforme as minhas possibilidades, né? Essa contraparte vibratória é fundamental e essencial, mas eu tenho essa limitação física. Mas isso não me impede de ser feliz.
Tá, mas é você, por exemplo, você como exemplo. Sim. Você continua tomando medicação Sim, sim. para suas... Sim, para as convulsões, sim, desde os 14 anos de idade, aí até os 20 anos de idade, eu frequentava uma igreja evangélica ali no Jardim Infante, aí eu morava ali. Só que, sabe aquele vazio no peito, aquela falta de propósito, falta de... Preenchimento. Rapaz, era difícil, né? E eu tinha 2 tios médiuns, né? Já desencarnados. Um deles desencarnou e o outro continua encarnado. E eles falavam sobre mediunidade e tal. E eu tinha uma simpatia especial pela figura do Chico Xavier. Passava no Domingo Legal. Quem que não teve no do Brasil? Gugu, Falei, rapaz, aquele homenzinho de boina que gozado interessante, né? E no Jardim Vante, porque tem várias formas de manifestação de espiritualidade. No Jardim Vante, uma grande amiga nossa, uma grande amiga minha, Arlete, ela, à época, ela fazia o exercício da mediunidade na casa dela. Tem muitos médiuns domésticos também, né? Sim. E, de repente, quando eu entro na casa dela, ela estava lá incorporada. Eu olhei assim, né? Personalidade desencarnada. Eu queria que você viesse mesmo. Falou toda a minha vida, Badu. E ela falou uma coisa, falou, você não vai ficar nem na Umbanda, nem no Espiritismo, você vai num lugar que vai falar de vidas passadas. Assim. Fiquei meio sem entender, né? Mas eu me senti bem. Aí eu falei com a minha mãe, né? Eu falei, mãe, seguinte, eu quero ir num lugar assim, assado. Aí ela falou, eu conheço esse lugar. Aí eu fiquei mais... então é lá que eu vou, né? Que é o grupo de apometria, né, até hoje. E na época era no Gole, né, ali na Vila Progresso. Eu lembro. Então, né? E desde então, lá, quando eu cheguei ali naquela garagem, né? Uma rua de terra ali, né, sem saída, eu me senti em casa. Olhei para o seu Carlos, né? Aí a questão da afetuosidade da reencarnação, né? Os afins, né? Eu olhei e falei, nossa, eu conheço aquele senhorzinho. Na hora eu pensei imediatamente, aqui é o meu lugar. Eles me atenderam das 2h às 8h da noite, né? Naquele mesmo dia, né? A mediunidade em mim sempre foi algo muito patente, eu incorporei a figura de um caboclo, né? De um pajé, né? E aí... a coisa se desenrolou, eu achei tudo muito bonito, né? Todo mundo muito feliz. E eu não era feliz daquela forma, né? Eu estava feliz, né? Aí eu pedi para ele, falei, eu gostaria de voltar aqui, né? Mas para atender, né? Igual vocês fazem. Ele falou, venha no sábado, né? Eu fiquei assustado, né? Falei, como que ele vai já me admitir, né? Voltar para trabalhar, né? Porque em outros lugares tem toda uma coisa, né? Só que depois eu percebi, né? Que eles fizeram todo um acompanhamento comigo. Um acompanhamento emocional, né? Um acompanhamento afetivo, né? Eles me adotaram. Tá. Eles me adotaram, né? Então, Dona Lourdinha, minha mãe, meu pai já falecido, são os meus pais primeiros, né? E eles são os meus pais segundo, né? Seu Carlos, Dona Sandra e a família toda, a família da apometria, todos me adotaram lá, né? E daí eu não sabia, tinha terça e sexta-feira, aí daí eu fui depois de algum tempo, né? E tô até hoje lá. Conta um caso aí que vocês atenderam, que foi difícil, não deu resultado. Ai, Badu, que não deu resultado, rapaz. Que em 21 anos deve ter aparecido um monte de coisa que vocês não conseguiram. Que a gente não conseguiu atingir um objetivo. Depende do enfoque. Porque objetivo positivo. Quando eu falo de atingir objetivo, vamos lá. Então, teve uma pessoa que frequentou o nosso grupo anos a fio, né? Foram 5 ou 6 anos,
na nossa garagem. E nós percebíamos o seguinte, que ela sentia um alento, ela sentia um bem-estar físico, emocional, né? Mas o que acontece, Badu? A pessoa, ela tem que ter muito claro que ela tem a cruz da vida dela para carregar, entre aspas, né? Muitas vezes, né, a pessoa, ela quer que outras pessoas próximas, ela deseja que outras pessoas próximas, e eu compreendo isto, mas é impossível que essas pessoas melhorem, que essas pessoas deem certo na vida, que essas pessoas sejam exitosas, né? E é uma manifestação de comportamento que a gente entende ser enfermiça, né? No caso presente, né, a pessoa próxima a esse senhor, ele não era muito afeito ao trabalho, não era muito afeito a algumas responsabilidades, e essa pessoa, não, porque ele é... E a gente sempre deixou claro, né? Primeiro, a questão referente da exemplaridade de atitudes, né? Olha, pessoa, se você está sendo exemplar, sabe, a vida vai ensinar, você pode falar com ele, convidá-lo a vir aqui, a fim de que nós estimulemos, que a gente trate também essas questões mais enraizadas de sentimentos, de comportamentos, porque muitas vezes, Badu, a pessoa nem sabe do que está fazendo, né? Quando vem alguém de fora do núcleo familiar e faz uma ponderação, uma observação, aí ela sai daquele estado, né, de zumbi, ela percebe, não, olha só o que eu estou fazendo da minha vida. Mas o fato é que muita gente quer carregar a cruz da família toda. Aí realmente não é possível, né? E não é um caso, não são 2 casos, não são 3 casos, né? Lógico que há uma melhora, né? A pessoa se sente bem e tudo mais, mas o que a gente entende como objetivo, né? Porque nós ali de Porto Feliz, ali do centro, a gente entende como um objetivo central a pessoa refletir minimamente e começar um processo de mudança de conduta, né? Quando a gente percebe que o atendido se conscientiza e começa a se movimentar nesse sentido, aí a gente fica muito feliz, né? O bem-estar e tudo mais é importante, né? Para a gente ter um feedback do tratamento, principalmente em relação às enfermidades físicas, né? Isso é importante, sabe? Mas aquela coisa, tem uma dor de cabeça, melhorou a dor de cabeça, mas se a pessoa continua tendo atitudes que fazem tê-la dor de cabeça de novo, aí ela, infelizmente, ela não recebeu ainda né, ali os eflúvios necessários. Não por nossa conta, não é que é uma falta de eficácia do tratamento em si, mas porque faltou a chamada conscientização, é necessário mais diálogo, né? Nesse sentido, nós trabalhadores, a gente precisa criar mecanismos para chegar no coração, né? Sermos amorosos, firmes, deixar claro, muito com a pessoa, né? Que a felicidade, né, no nosso entendimento, não é se entregar ao que se quer fazer, ao que se quer possuir, mas tem uma contrariedade na vida, eu vou enfrentar da melhor forma possível, sabe? De uma forma bem sóbria, sem grandes viagens, entende? É isso. Então, Rafael, eu estou fazendo uma analogia aos centros espíritas. As pessoas vão numa reunião de desobsessão. Depois de um trabalho, coisa e tal, sem saber quem é o obsessor, ou às vezes até sabe conforme o centro, porque tem centro que não dá a mínima. Sim. Acaba
tirando essa obsessão, tá? Entendendo por que ele estava obsediando e acabam acertando. Isso 2, 3 vezes. Se a pessoa sai do centro, bom, agora estou livre. Mas se ela pensar e começar a reviver a história, ela vai trazer o obsessor de volta. Reviver a história. Ou vai falar, viu, você saiu, teu logo, graças a Deus estou livre de você, porque você é isso, porque você é aquilo. Bom, você está atraindo a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Entendi. quando você ficar livre de determinadas situações, você tem que se manter livre em pensamento também. Sim. É o sentir da coisa, né, Sim. da situação. Sim, então, lá no nosso grupo, a gente, através da mediunidade, né, o uso da mediunidade consciente, quando eu falo mediunidade consciente, não é simplesmente incorporar ali, Sim. vou adivinhar uma questão, não sei o que, não. Veja o que está acontecendo, né, se atente ao problema que a pessoa narrou, sabe? Enfim, né, de forma muito criteriosa mesmo. A pessoa, ela aparece eventualmente com um problema ali, né? É importante destacar o seguinte, depois que ela é atendida, a gente fala para ela o seguinte, não sei se eu vou ser entendido nesse sentido. Pessoa, você viu o que despertou essa energia, né? O que nós tratamos na apometria aqui em Porto Feliz são personalidades de passado, né? Que dão vida a esse complexo chamado espírito, ou seja, as vidas passadas da individualidade, né? E aí, a gente deixa bem claro, você vê, pessoa, né? Inclusive o médium perguntou várias vezes, você já teve raiva? Que são perguntas, nós procuramos fazer perguntas, né? Você já sentiu raiva? Na sua gravidez você sentiu alguma questão relacionada à rejeição? Sem culpar a mulher, né? Porque é uma emoção, né? Ou, né, questões muito pessoais, muito íntimas. Surgiu uma situação que você pensou em outro alguém ou teve uma ocorrência com outro alguém, né? Então a gente precisa ter uma ética muito forte para morrer ali, sabe? Falou, pessoal, você viu? Você alimentou um processo ali, quando você iniciou, né, a alimentação de um estado emocional, de um estado ético enfermiço, não bom para você. Essa personalidade que vive em você, ela se alimenta disto. Se alimentou disto. Que nós temos uma substância chamada ectoplasma, né? Essa energia da alma, a energia anímica do encarnado, é tudo o que os desencarnados não têm, sabe? E Precisam, né? Pois bem, então, se a pessoa, eu falo isso nas palestras, falou, gente, se vocês saírem daqui, se vocês virarem, né, que é vira à esquerda, vira à direita e vai para o centro da cidade, né? Se vocês virarem à esquerda, virar à direita e sair dando butinada nos outros, se vocês não pensarem, não mudarem conduta, vocês vão estar aqui semana que vem com problemas piores. Porque essa questão, até que você falou uma coisa que me chamou a atenção, Badu. Tô livre desse sujeito. Não, nós despertamos. Na verdade, eu preciso me livrar dos meus maus comportamentos. Em definitivo, né, a gente tem que colocar em nós os nossos problemas, né, que somos nós mesmos que alimentamos e produzimos, sabe? Então, num centro espírita, ou numa casa de umbanda, ou qualquer casa espiritualista, se a pessoa falar assim, agora eu tô livre, e tal, e não mudar o jeito de ser, ela não está livre. O grande obsessor é o que eu falo na palestra, Rafael Kersh do Amaral. Sou eu mesmo. Não preciso de mais nada. Você me corrigiu sem querer, né? Oi? Você me corrigiu sem querer. Porque eu falei Rafael Kersh e não sabia do Amaral. Do Amaral, exatamente. Continuemos, então. Pois não, mas é isso, sabe? Então, a apometria, né? Conversávamos nós no estudo de terça-feira,
estudando o livro Missionários da Luz, né, do Chico Xavier e André Luiz. Nós utilizamos a literatura espírita, a ciência espírita, através da mediunidade do Chico, só que não tem nada a ver com o movimento espírita. A gente diferencia uma coisa da outra, porque o espiritismo é bem diferente do movimento espírita. Eu pontuei, né, e todos foram ali fazendo acréscimos preciosos, né, que a apometria, para ela ter funcionalidade, para ela ter sentido para a vida das pessoas, ela tem que ter um caráter ético muito robusto. Nós adotamos, né, a ética cristã, daquele cristianismo, daqueles apóstolos que se reuniam em pequenas garagens. Por isso que eu me afeiçoei, né? Em pequenas garagens, em pequenas, sabe, pequenas casas, nada muito grande, nada muito suntuoso. Uhum. Eu já passei por várias religiões e não me senti bem, talvez porque em vidas anteriores do meu espírito exercitei experiência, né, de poder. Cristo pregava em qualquer lugar, né? Cristo, na verdade, né, ele foi morto por religiosos fanáticos. Sem nenhuma culpa. Sem nenhuma culpa. Não delatou nenhum dos seus amigos, dos seus amados. E foi morto por militares daquele tempo, né, os romanos. Cristo era um professor, era um filósofo, né, um médico dos pobres, né, sem preconceito nenhum. Ele andava com um feminista, porque ele andava com as santas mulheres, né, com as, e também com prostitutas. Você também já quer filosofar, né? Não, porque, Badu, vem cá, eu fiz história, e na história a gente tem filosofia. Sim, sim. E a filosofia, ela faz a gente pensar um pouco, né, porque, sabe, eu em relação à religião, né, a instituição religião, a gente estuda história, a gente fica apavorado, sabe, com a história das cruzadas, né, dentre outras chacinas e genocídios que aconteceram, né. Tudo então, em nome de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do poder, né. Então, é triste isso, né, porque as instituições ditas cristãs pegaram a ideia de Jesus, o ideário de Jesus, e infelizmente fizeram o que quiseram com ela. Da minha parte, da nossa parte, né, respondendo pela minha pessoa e pelos companheiros da nossa casa, a gente procura fazer um esforço de aplicar o cristianismo em nós, em nossas vidas, da forma mais sincera possível, conscientes que nós temos muitas falhas, muitas lacunas. Quem me conhece, que está me ouvindo aqui, pode já falar, né? Rafael tem as teimosias dele, as intransigências dele. Cada um. Os fanatismos e tal. Mas somos pessoas bem intencionadas, né? Somos pessoas bem intencionadas, e em relação à apometria ali, pelo menos para mim, é o meu sentido de vida, né? Eu acho que eu devo demais ao grupo de apometria, ao seu Carlos, né? E a esposa dele, a dona Sandra, porque eles me deram um sentido. E também a minha mãe, que se desfez de preconceito, né, dona Lourdinha, né, ou nem questão de preconceito, amar profundamente ao filho, e não, eu vou levá-lo lá, e me fez o que eu sou hoje, né? Tanto é que o que eu aprendi no centro, né, enquanto pessoa, eu levo para a educação, que penso eu, a apometria e a educação, né? Eu amo profundamente essas duas facetas, né? Agora me explique os estalos. Você está como assessor, daqui a pouco nós vamos dar uns estalos, eles vão subir. Badu, a apometria tem muito misticismo, sabe? Dependendo da casa apométrica, dependendo também do que é estudado. Então, da nossa parte, né,
Anos atrás, isso a gente foi estudando. Anos atrás nós fazíamos, né? 1, 2, 3, 4. Não faz mais? Não, então. Eram os pulsos magnéticos que a gente entendia que, através desses pulsos, né, davam uma força mental, enfim. Hoje em dia, a gente não faz nada disso, né? Tem um outro exemplo, os campos de força, né? Quem já assistiu o vídeo de apometria sabe do que eu estou falando, né? Então vai começar uma reunião, faz um campo de força de um triângulo, de um círculo, de um isso, daquilo. Eu, com todo respeito, eu acho isso uma perda de tempo, né? O grande campo de força da vida da gente é a boa vontade. Mas se você não juntar um monte de boa vontade, não fica melhor? Então, é uma questão de bom senso, não é, Badu? Mas se todas as pessoas estão ali, você faz uma corrente mental. Mas não é necessário você ficar 15 minutos fazendo aquele trem todo. O Dr. Lacerda tem um mérito, assim, muito grande, né? Porque ele era um espírita ali de 4 costados. E ele era destituído de preconceito, ele conheceu algo, ele quis organizar, né? Porque o Dr. Luiz Rodrigues, né, porto-riquenho, ele trouxe a técnica dele, que não era assim um nome apometria, mas uma forma que era hipnometria. É isso. Tinha que ser alinhada algumas questões, organizadas, outras, enfim, né? Mas assim, para aquele tempo, né, a apometria era daquele jeito do Dr. Lacerda, sabe? As coisas precisam evoluir. Hoje em dia, né, pelo menos conosco, pessoa, o que te aflige? Eu tenho um problema assim, assado, né? Quando o trabalhador, o médium e o operador, o dialogador, eu não chamo doutrinador, porque doutrinador é doutrinar, e não dá certo. Doutrinar já é pesado, né? É ordem demais. O que é isso? Autoritarismo não dá certo para mim. Então, vem o operador, né? Rafael, você ouviu? Olha o ódio porque o operador tem que ter essa sensibilidade, né? Ele tá sentindo um ódio daquela vizinha dele, você percebeu? Ou ele só tá reclamando do trabalho. Falou, era o que você queria fazer na vida? Tal. Não era. Mas eu fiz porque, por exemplo, meu pai falou para eu fazer assim. Mas por que você fez? Por que você fez? Por que você se submeteu a uma vontade? Né? Vamos pesquisar o porquê dessa insegurança, essa relação sua com seu pai. O problema, veja só, o problema não é uma questão do trabalho atual, o problema é emocional lá atrás, para a pessoa se conhecer e fazer o que dá autenticidade na vida dela, o que dá tesão na vida dela, né? Então, a apometria, ela carece ainda hoje, porque temos muitos grupos de apometria, de um estudo, né? Agora tem a apometria quântica. Tem de tudo. Não, mas eu vi apometria quântica. Eu falei, meu Deus do céu, se botou a palavra quântica, parece que muda tudo. Badu, né? Caracterizando a franqueza, né, do grupo que eu faço parte e de quem eu sou filho, tem muito modismo por aí, sabe? Tem muito modismo e muitas vezes, né, pessoas fazem uso desse modismo para angariar interesses, né? Eu já vi situações, pessoas já falaram conosco, hoje mesmo, né? A gente atende agendado no centro. A pessoa perguntou para mim, quanto que é o valor, quanto que a gente tem que pagar? Agora pensa comigo, Badu, eu cheguei na sua casa como? Eu não cheguei, né, de carro, me trouxeram aqui, eu não tenho um carro. Né? Não é que eu faço apologia à pobreza, eu não sou franciscano, nada disto, sabe? Mas em nenhum momento, né? E a gente falou muito aqui sobre mediunidade. E há uma passagem do Evangelho que faz abordagem que de graça você recebeu como proposta encarnatória, de graça você vai dar.
Há uma consciência disso. Tem muitas pessoas que se dizem apômetras, né? Que fazem apometria, ou que atendem online, sozinhas. Olha que temeridade. A distância. A distância, sabe? E faz um relato maluco. Porque tinha um mago negro, uma coisa assim. E aí a pessoa acredita naquilo. Eu nesse sentido, eu quero estar no presencial para ver mesmo. Eu quero ver se aquele trabalhador, ele tem um gabarito moral suficiente para falar tudo aquilo, sabe? De onde que ela tirou tudo aquilo, né? Tem um livro chamado Libertação, acho que você já ouviu falar, do André Luiz e do Chico Xavier, também da obra do Chico, que faz essa abordagem que as colônias espirituais, as cidades espirituais, e não é em lugares de esclarecimento, não, de personalidades inteligentes no mal, na maldade. Não, mas eu sempre pensei que o mal é mais inteligente que o bem. Lógico, exatamente, a começar porque o bem é tímido, mas o mal não. Sim. O mal não, entendeu? Então eles criam escolas de obsessão e fazem e acontecem, sabe? E aí, apometria online, apometria isso, aquilo, apometria cósmica, com todo respeito, eu não estou falando de nenhuma casa de apometria em específico, né? Que senão vão ficar tudo bravo comigo. Mas o fato é o seguinte, as pessoas que estão em estado de aflição, elas precisam, né, passar por crivos morais, né? Esse lugar é bom, já falaram bem desse lugar? Essas pessoas nunca prejudicaram ninguém? Essas pessoas, elas têm moralmente, eticamente a oferecer o quê? Né? Sabe? Essa questão monetária, financeira, é uma tragédia. Sim. Né? Pessoalmente, eu entendo que para atender, a pessoa tem que ter uma vida mais ou menos estruturada. Quando eu falo uma vida estruturada, não é financeiramente, não. Não, sim, é moral. Moral, porque eu, com 21 anos de idade, eu não trabalhava, eu estava terminando a faculdade, né? Minha mãe passando um momento dificílimo, sabe, Badu? Dificílimo ali, meu pai, né? Mas nunca veio esse pensamento. Não porque eu sou uma criatura santificada, não é isso. É porque recebi um repertório de um grupo que mediunidade, ética, né? Quando a gente se atreve a falar o nome de Jesus, quando a gente se atreve a falar em trabalhar em nome de uma espiritualidade que está embasada nessas ideias, a gente tem que deixar o interesse próprio de lado. Claro. Né? E, você quer ganhar dinheiro, ter uma vida confortável, sabe? Simples. Trabalhe, busque, estude, sabe? Mas utilizar mecanismos outros do menor esforço e nunca deu certo. Nem vai dar. Nem vai dar, não é possível. Rafael, uma pessoa chega lá no centro, vocês acabaram agendando o trabalho com ela, de tratamento. Tá. Ela tem um problema sério nos joelhos. Sim. Ela não tem outro problema. Joelhos. O que vocês fazem? A gente tem que buscar primeiro a causa vibratória e emocional dessa questão. Vamos ver o que é isso. Né? Você tem dor no joelho? Dor no joelho. Tá bom. Né? Porque as emoções, elas externam uma fala para o médium. Né? Não é que se externa uma fala, o médium consegue... Capta. Ele capta a emoção, ele consegue externar. Eu acho que é assim, eu posso me expressar melhor. Então, né, a pessoa lá com uma dor no joelho, tá, olha, eu não consigo. Existem algumas perguntas que podem dar pistas. Desde quando que você tem isso? Olha, faz uns 10 anos atrás. Pode ser isso, tá? 10 anos atrás, o que aconteceu? Terminei com aquele meu marido. Mas sempre está ligado a alguma coisa? Alguma emoção? Badu, quase sempre. Quase sempre. Porque o corpo humano,
posso dizer 100% das vezes, Badu, eu poderia dizer isso pelo seguinte: o corpo humano, ele não foi criado para dar problema, né? Para ter problemas do tipo. Então... A não ser que você cause. Exato, se eu seja um causador. Claro, né? Tem por exemplo, uma pessoa um coletor de lixo, né? Coletor de lixo, ele tá lá trabalhando, etc, etc. Tá bem, a vida dele, tudo. Aí é uma outra pegada. Eu estou tomando um cuidado para não generalizar. Mas vamos ver, em vida passada, o que o espírito dele fez para renascer na condição de coletor de lixo. A fim de que, né, essa vibração, porque as informações das vidas passadas causam alguns transtornos físicos, né? Isso fica gravado no perispírito. O perispírito é uma chapa ali de memória grande, né? Sabe? O formato de um corpo. Um sujeito lá que em vida passada quebrou os dois joelhos do seu escravo. Hoje é a mãe dele que ele sustenta. E ele tem uma preocupação com a mãezinha dele, sabe? Então, ele vai ser a mãe dele, essa informação de vida passada relacionada à mãe dele, relacionado a ele vai ser atendido, ele vai exercer um autoconhecimento. Às vezes ele está cansado, ele está desanimando, sabe? E fisicamente ele tende a melhorar, né? Agora, voltando ao exemplo anterior, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, joelho, cotovelo, coluna, as posturas de inflexibilidade que precisam ser ponderadas. Às vezes a pessoa, numa inflexibilidade de vida anterior dessa vida, junta os dois, aí tem um problema sério, né? Muito bem, então você alimentou um processo, você tem alimentado isso, só que isso somatizou. O que a apometria vai fazer, Badu? Vai apagar o problema? A pessoa vai se curar? Não, eu não diria isso. A pessoa vai exercitar o autoconhecimento, ela vai sentir uma melhora, sabe? Agora, o grau dessa melhora, se a pessoa se transformar, melhorar-se e não sentir mais nada, é um mérito totalmente não do grupo, dela. Quem se cura é Jesus, né? Você tem fé que eu te cure? Quando Jesus falava isso, não era uma fé não era acreditar. Ele. É você que tem que ter fé. Essa coisa de fé, as pessoas acham que é acreditar. Não, fé é o seguinte, é uma fé e mudança de conduta, porque Jesus... É o sentir, né? Sentir mesmo, porque Jesus falava assim, vai, não peques mais, levanta e anda, né? Agora, se a pessoa passa por um atendimento, sai batido, aí é outro problema. Agora, tem uma coisa importante, que é essa regressão que vocês fazem. Levam a pessoa a vidas, ou até... A pessoa não, o trabalhador. Trabalhador. O trabalhador, o atendente. Isso não é perigoso? Para o trabalhador? Para os dois? Não, veja só. Para o trabalhador, tá? Não tem perigo pelo seguinte, ele está mais isento das emoções que ele vai ali sentir, presenciar, né? Então, não vai haver problemas maiores, até porque essa mediunidade, Badu, porque existem mediunidades, tá, né? Essa mediunidade da pessoa acessar registros de vidas anteriores no meu entendimento, é um tipo de mediunidade muito sui generis, sabe? Da pessoa em desdobramento, a mediunidade de desdobramento, né? Inclusive foi postulada por André Luiz, de acessar esse passado, porque passado, presente, vive, né? É um contínuo, né? É na mesma caixa. É a mesma caixa, mas consegue acessar, né? Para a pessoa encarnada ali presente, naturalmente que os trabalhadores, né, têm um filtro. A gente tem um filtro, como que a gente vai falar para a pessoa,
né? Com a mediunidade consciente, o teor das manifestações, sabe? Então, nesse sentido, é a experiência, é a vivência, né? Felizmente, nesse sentido, nunca tivemos problemas, assim, de trabalhadores ou pessoas atendidas, né, retornarem com traumas ou outras questões do tipo. Rafael, voltando ainda à regressão. Uma coisa eu ainda acho perigoso, porque existem muitos terapeutas para fazer isso daí, e às vezes não resulta em boa coisa. Sabe, a pessoa volta com em determinadas posições, sabe, se elas captarem realmente o que elas foram, o que fizeram. O que pode Culpa. acontecer, né? Então, Badu, veja você. Para toda profissão, né, é necessário muito estudo, muita aplicação, muita experiência, muita vivência. Então, nesse sentido, eu não me sentiria autorizado a falar em específico da terapia regressiva de memória, da TVP, porque eu nunca presenciei, né, a ser feita com o paciente ali, onde ele é submetido a isto, né, e o terapeuta. Mas, para que as coisas deem certo, já conheci casos que deram muito certo, né, o terapeuta, e também a terapeuta, são pessoas de alto gabarito, tanto no exterior como aqui no Brasil, são pessoas muito estudadas, são pessoas que, sabe, aquela pessoa que vive a profissão, aquele médico que vive a terapia. Então, depende muito também do trabalhador em questão, né? Porque ele vai conseguir filtrar o paciente que está num estado de fragilidade, sabe? Agora, eu não conseguiria bater para você, não me sinto autorizado a falar isso, se a TVP ela é prejudicial ou não. Eu vi muitos bons resultados. Não, eu não disse que é prejudicial. Em alguns casos, você acaba trazendo histórias sim, que vão... se a pessoa... que vão piorar a situação do envolvido. Se o terapeuta não tiver um estofo acadêmico ali no que ele se proponha a se formar, a se informar, né? E atender com a presteza, com a profundidade possível, lógico, naturalmente. Porque, na verdade, Rafael... Me permita só uma colocação. No próprio livro dos Espíritos, há um capítulo sobre o esquecimento do passado. Sim. Né? Alguns companheiros... Senão não teria mérito. Né? Exato. Isso. Alguns companheiros espíritas devem estar pensando nisso. E lá... né, tá bem claro isso. Esses dias eu estava fazendo um reestudo, tá bem claro isso, que a questão do mérito da pessoa desenvolver aqueles pendores, né, voltar a desenvolver os pendores, aquelas construções que ela fez em vidas anteriores, vai voltar a reconstruir aquilo por meio do trabalho em vida encarnada com total esquecimento, que é meritório. Esse é meritório. Agora, se ela lembrar de tudo, não tem mérito, que é o que você falou. Mas tem casos, né, que realmente é necessário a intervenção, inclusive a espiritualidade faz esse trabalho. Em várias obras espíritas tem, né, exemplos disso, que as personalidades desencarnadas mais amorosas, mais esclarecidas, fazem regressões de memória nas personalidades ali em tratamento, né? Mas para fins terapêuticos, fins didáticos. Aí, né, trazendo a questão da terapia de vidas passadas, penso que encaixa bem, né? Então, o terapeuta de vida passada, assim como na apometria, porque vai tratar essa questão relacionada às vidas passadas,
tem que ter muito conhecimento, muita sensibilidade de como falar, com quem falar, né? Até onde vai ser aberto a questão. E como a gente está lidando com espiritualidade, nós somos do entendimento e a gente já sentiu e viu isto, que a espiritualidade, ela acessa, né, junto com os trabalhadores até determinada questão. Mais do que isso, não é possível, naquele momento, naquele tratamento, né? Então, é isso, né? A própria literatura espírita dá um embasamento técnico, sabe? Mas os terapeutas precisam, né, ter essa preocupação, esse critério, porque está se lidando com vidas, né? Sim. Com vidas mesmo. Vidas, passada e presente. Não existem mortos, Sim. Existem vivos. Sim. Agora a questão do veículo, né, corpóreo mais grosseiro ou não, existem vivos. Então é como que você vai lidar, né, a mediunidade em si, deixando a apometria um pouquinho, falando de mediunidade, a gente está fazendo aqui uma interação, uma comunicação, eu, você, o seu filho, é um exercício de mediunidade. Entre vivos. Entre vivos, né? Todos nós somos médiums. Exato, exatamente. É o que muita gente não aceita. Exatamente. Então não é uma... Mas as intuições, sabe? Exato. É você olhar e parece que você lê a pessoa. Isso, é exatamente. Né? Mas... Essa transmissão de pensares entre cérebros. Isso é mediunidade. É mediunidade. Sabe? Tem as ostensivas. Sim. Que é muito mais, na verdade, é muito mais uma expiação do que uma missão. Que é o meu caso. Não é? Que é o meu caso. Meu caso é ostensiva. Minha avó morreu, eu tinha 7 anos de idade, eu a vi desencarnar, 5 dias depois eu a vi. Sabe? Uma criança está inventando aquilo, né? Então... As crianças até 7 anos de idade, elas vivem em 2 mundos. Né? Exatamente. O problema é que eu continuei com esses 2 mundos. Eu conversava sozinho na rua, assim, eu percebi, eu falei, peraí que tem alguma coisa que eu preciso. O senhor está aqui mesmo? Não, só exatamente, né? Então, só que eu entendi que a mediunidade, para mim, isso, com o tempo eu fui desenvolvendo essa concepção, essa compreensão, a mediunidade, ela veio a ser um sentido da minha vida. E a enfermidade, né, enquanto eu não tive possibilidade de me aplicar a ser médium, porque o doente não consegue tratar do doente, essa história, você é médium, então você não está trabalhando, você tem que desenvolver mediunidade e você vai deixar de ficar doente. Não é bem assim. A pessoa precisa tratar-se vibratoriamente, emocionalmente, para depois... A mediunidade não desenvolve, educa, né? Educa-se. É uma cachoeira que precisa ser educada para depois tratar. Né? É uma temeridade. Você é médium e tem que trabalhar. Mediunidade não é doença. Né? E passado o tempo... Mas não existe, deixa eu cortar você, Rafael. O médium que não aceita, o médium ostensivo, o médium que não aceita a tarefa? Não aceita a tarefa, ele acaba adoecendo. A maioria. As pessoas que possuem transtornos emocionais dos mais profundos, vazios existenciais e outros, são pessoas que não aceitam a espiritualidade, são pessoas que não aceitam a tarefa encarnatória que elas se propuseram. Né? E aí essa negação, Badu, um problema muito sério, porque não fica só no não querer desenvolver a mediunidade. É uma necessidade de você. Exato. Não, a pessoa, a partir daí, ela vai rejeitando tudo na vida dela. Todas as oportunidades, as adversidades, ela não se conforma. Sim. Eu como médium, qual foi a grande tacada da minha vida, né? Porque não é uma questão de virtude, eu sou médium há 20 anos. Muito pelo contrário. É uma questão de esperteza, sabe? Porque eu me senti bem. Se eu me sentir bem, eu quero ir na semana que vem. Eu pensei isso, eu vou na semana que vem que eu me senti bem. Eu tinha uma tontura brutal, Badu.
uma tontura terrível, sabe? Aquele momento. Quando eu fui atendido, aquilo acabou. Falei, eu preciso continuar assim. Aí na semana seguinte, eu comecei a atender ali, né, as pessoas, né, olha, Rafael, fique observando, observe, como um estagiário mesmo, né? E eu fui me sentindo bem, me sentindo bem, me sentindo bem. Para que eu ia sair daquele amparo, né? Então, a mediunidade ostensiva, né, é algo assim, é um trabalho, é uma... Não adianta você fugir. Aliás, até adianta, só que as Não, consequências... faça o que você quiser, mas vai chegar um momento que a pessoa vai, né, fala, nossa, eu deveria ter me aplicado a essa, não é dom, né, mas essa faculdade orgânica do Porque corpo que me faz bem. você poderia ajudar muita gente com a sua mediunidade e você não fez. Porque o que acontece? Através da mediunidade, eu tenho essa condição de epilepsia, né? Veio até determinado tempo da minha vida. Depois de determinado tempo, Badu, eu comecei a atender pessoas que tinham epilepsia e vinham para mim pela madrugada, e vinham pessoas que tinham 8, 7 convulsões, um outro rapaz de tudo. Não existe acaso, né? Exato, não existe. Ele sentou lá na cadeira conosco, eu, o seu Carlos, ele teve uma convulsão ali. Lógico, né? A gente não fez o atendimento na hora, né? Foi na garagem, né? Socorremos, tal, havia uma maca lá. Socorremos, ele dormiu e tudo mais. Enquanto isso, tinha uma pessoa ali que estava, né, por ele, a mãe dele. Mas aí nós atendemos. A gente foi verificar o porquê, sabe? Isso para mim é uma grande alegria, né? Porque é um treino de sensibilidade, porque eu estou aprendendo a sentir a dor do próximo. Meu problema não é tão grande, meu problema é pequenininho. E aí muita gente que não, de outras religiões e coisa e tal, você vê médium evangélico, você médium católico, tudo quanto a religião tem médium, só que com denominação diferente. Os companheiros de religião evangélica, né? Olha, Deus te falou uma coisa, pode ir que é mesmo. Lógico que a gente tem que observar também o gabarito moral do médium, né? E ver se a pessoa não viajou. A gente tem que observar com bom senso, conforme preconizou Allan Kardec, ele era professor, né? O conteúdo da mensagem tem toda uma conotação religiosa, né? Padres católicos eram médiuns extraordinários. Sim. Teresa d'Ávila. Padre Pio. Teresa d'Ávila, que quase foi queimada viva pela Inquisição Espanhola, né? Teresa d'Ávila, que é a nossa coordenadora espiritual ali do nosso grupo, ela trabalha nos bastidores, né? Sabe? Nos intuindo, nos dando sustentação, né? Nos coordenando, sabe? Ela era de uma mediunidade, uma freira, uma mediunidade espantosa. Pois é. Uma mediunidade espantosa. Pois é. Doutora da fé da igreja, né? Teresa d'Ávila. Então é isso. Murilo, tem pergunta? Quer participar? Como sempre, né? Rafael, eu tenho uma pergunta que ela é um pouco mais do ponto de vista coletivo. Tá? No começo da conversa você disse que Allan Kardec ele questionou o Espírito Verdade a respeito do perispírito. Isso. E a resposta foi que boa parte dos problemas da humanidade poderiam ser solucionados a partir do perispírito. Hoje em dia a gente vive aí numa época onde as patologias psicológicas, como ansiedade, depressão, o síndrome do pânico, entre outras, são cada vez mais comuns. Como que a apometria enxerga isso? Como que lida no dia a dia? Enfim, essa pergunta. Olha, eu não posso falar em nome da apometria, né? Mas o Dr. José Lacerda e as pessoas mais próximas, eles entendiam que a apometria poderia ser uma técnica que seria auxiliar direta da medicina, né? Ou seja, seria ali a precursora da chamada medicina psicossomática, né? Porque
ela faria o trabalho de intervenção direta no corpo perispiritual, né? Nós temos vários casos, Murilo, de pessoas que vêm até nós lá no centro, de depressão, ansiedade, síndrome de pânico, né? Síndrome do pânico. Hoje, minha aluna, eu fiquei sensibilizado, né? Porque a mãe dela falou, ai, professor, ela passa com psiquiatra, está tomando fluoxetina, há uma medicalização brutal, então as pessoas veem que o remédio, né, é a solução para o problema das vidas delas, e não é, é só um paliativo, sabe? Mesmo nas terapêuticas alternativas, os florais e outros, são paliativos, né? Mas acessar as causas, né, que é pesquisar esse perispírito, o corpo perispiritual, e trazer o paciente como agente ativo da sua cura, né? Essa é a apometria que a gente concebe em Porto Feliz, né? Como o manual, com o manual de bem viver, que é o Evangelho de Jesus. Esse é o manual de bem viver, né? Aí sim essas enfermidades elas seriam melhor combatidas, né? Tem até utilizadas, né, mais à frente pelas pessoas como um instrumento de reflexão, como está acontecendo com a gente aqui, que eu falei bastante sobre a epilepsia, né? Mas como algo para reflexão mesmo, né? Isso está somatizado no meu corpo físico, é uma expiação do meu espírito, mas isso não vai deixar de me impedir de fazer as coisas, né? Então, a pessoa que tem, por exemplo, uma depressão, né, e outros transtornos do tipo, né, outras condições do tipo, com a apometria é perfeitamente possível que ela seja tratada, né, com a sua coparticipação, com a sua reflexão, mudança de conduta, sabe? Eu tive depressão, eu tive aquela ansiedade toda, tal, e o melhor, eu conheço as origens disso agora, eu sei como, né, melhorar se isso, porque pode voltar, pode haver né, porque nós somos seres muito altos e baixos, né? Somos seres emocionais, sabe? O cérebro humano, ele é 95%, acho 98%, né, construído por emoções, né? A constituição, né, filogenética do cérebro. Então, pode haver, né, esse retorno de enfermidades, né, e energias 1000 podem voltar. Mas a pessoa vai estar mais gabaritada, sabe? Com estofo maior para poder se tratar. Rafael, para terminar, onde é que fica o centro de apometria aqui em Porto Feliz? O grupo de apometria, Centro de Apometria de Porto Feliz, fica lá na Avenida Doutor Antônio Pires de Almeida, 2005. Temos a empresa Sidnil na pista contrária. Sim. Né? Aquela sorveteria grandona, eu esqueci o nome. Sim. Né? Aí tem um terreno, né? E logo um prédio amarelo é o nosso grupo. E né? qual é o telefone para as pessoas entrarem em contato? O telefone está na minha bolsa aqui, se você Vamos quiser. pegar. Pegar minha bolsa. Peço desculpa porque essa bolsa aqui é que eu vim direto da minha escola. Aí tem tudo aqui, Badu. Tem um trombone usado aí ou não? Hã? Tem um trombone usado? Rapaz, tem de tudo. Tem de tudo. Caderno. Tem de tudo. É o que eu falei, a minha vida é educação, né? Aí de lá eu já vim pra cá. Deixa eu só puxar aqui o telefone rapidinho. Vou ir nas configurações e já passo para você. Posso falar, Badu? Pode. Ó, é 15 988 23 9592, tá? Aí
as pessoas interessadas, né, para passar por atendimento, é só procurar a pessoa responsável aqui com o telefone, e a gente só pede um pouquinho de paciência, porque há uma lista de espera, né, mas a pessoa declina coloca o nome dela, nome completo, a cidade, a gente anota direitinho, dias antes a gente retorna, e cada agendamento é individual. Cada pessoa tem que pedir o seu atendimento, sempre presencial, né? A fim de que o atendimento tenha efeito. E atendimento é a palestra, né? Mais os atendimentos personalizados individuais. Tá bom? Tá bom. Rafael, muito obrigado. Rafael Kersh do Amaral. Isso, do Amaral. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, obrigado por tudo. E a você que ficou conosco, muito obrigado. Peço novamente, se puder, compartilhar, deixar o seu like e o seu comentário, a gente agradece. Até a próxima.